Esse é o metal mais raro e resistente do universo, e meus inscritos me ajudaram a comprar 0,6 gramas dele por mais de R$1.000 para mostrar as suas propriedades, para fazer um cubo da tabela periódica e para o corroer, pois esse metal é o irídio e é mais nobre do que o ouro, a platina e o paládio. O irídio é o segundo elemento mais denso da tabela periódica. Para você ter uma noção, a ampola cheia de ar com somente 0,5 gramas dele não flutua na água. A comparação fica melhor com a utilização do mercúrio, o qual até um pedaço de ferro não afunda nele, visto que o mercúrio é um dos metais mais densos que existem. Só que o irídio é tão denso que afunda no mercúrio, porque sua densidade só não é maior do que a do ósmio, e mesmo assim só perde por 0,12%. Bem como os metais do grupo da platina, o irídio atua como catalisador em diversas reações químicas, inclusive na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, formando a água e o gás oxigênio. O irídio é o metal estável mais raro da crosta terrestre e é encontrado em maior abundância nos meteoritos. Por essa razão, a abundância incomum do irídio na camada de argila, no limite do Cretáceo-Paleógeno, deu origem à hipótese de Álvares de que o impacto de um objeto extraterrestre massivo causou a extinção dos dinossauros e de outras espécies há 66 milhões de anos. Ele é o mais nobre dos metais e é extremamente difícil de corroer. Para que todos consigam entender o nível da nobreza dele, vou fazer a comparação com outros metais. Os metais mais reativos, como o lítio, o sódio e o cálcio, são atacados até pela água, e outros, como o ferro, não reagem diretamente com a água, mas reagem com ácidos, como o ácido muriático a 37%, liberando o hidrogênio molecular com a formação do cloreto de ferro 2, sendo facilmente corroído. O ácido clorídrico, mesmo estando na máxima concentração, não é capaz de fazer absolutamente nada com o irídio. Já o cobre é mais resistente que o ferro, e não é corroído pelo ácido clorídrico, pois falta um oxidante para isso, e ao adicionar um pouco de solução de peróxido de hidrogênio, a corrosão se inicia, formando cloreto de cobre 2. Essa mesma mistura não afeta a superfície do irídio, que só faz catalisar diversas reações nesse meio, formando até o gás cloro, que nessas condições também não é capaz de atacá-lo. O ácido nítrico, por conter duas características corrosivas, ser ácido e oxidante, corrói o cobre, mas não é capaz de corroer outro metal mais nobre, como o ouro. E se ele não é capaz de oxidar o ouro, imagina o irídio. Porém, quando adicionado um pouco de ácido clorídrico ao ácido nítrico, forma-se a água régia, onde dá para ver o espetáculo da corrosão do ouro, formando a solução de ácido cloroáurico. E é aqui que vemos que o irídio é mais nobre do que o ouro, e também é mais nobre do que a platina, já que eles são corroídos pela água régia, e o irídio não é nem minimamente afetado. Mas existe um metal que dizem que resiste à água régia, que é o titânio. Só que essa resistência não é real, visto que dá para observar que ele é corroído pela água régia, mas uma camada oxidada bem fina na sua superfície impede a reação de se processar completamente. Aquecendo uma chapa de titânio a elevadas temperaturas, observa-se que ele oxida o ar, como a maioria dos metais. Só que o irídio, ao ser aquecido a mais de 1000 graus Celsius, não oxida, mantendo seu brilho quando a temperatura cai, mostrando que a nobreza dele não é fake como a do titânio. E existe uma mistura que corrói o titânio, que é feita com a água fluoretada da torneira e do gotejamento do ácido sulfúrico concentrado, onde há a liberação do gás hidrogênio e a formação de sais de titânio. Testei a mesma mistura com o irídio, e adivinhe, também não fez nada com o comprovado metal mais resistente à corrosão do universo. Depois de todas essas tentativas, ele ainda se manteve intacto, mostrando seu brilho, que é o mais bonito que já vi pessoalmente na minha vida. Claro que vou vencer esse metal, e fiz um gerador de gás cloro, utilizando o cloreto isocianúrico e o ácido muriático. Coloquei ele sobre um pedaço de cadinho e fiz o procedimento para oxidar o irídio, que vi em um artigo científico, que consiste em aquecê-lo acima de 600 graus Celsius, incidindo o gás cloro e o ácido clorídrico sobre ele. Após tudo isso, percebi que ele ficou fosco, e para confirmar que consegui vencer esse metal extraordinário, tive que aproximar com uma lupa para ver que algumas partes da sua superfície foi corroída, com a formação do cloreto de irídio 3, composto marrom e insolúvel em água. Até fiz a comparação com outro pedaço da
da mesma amostra inicial, com mais aproximação ainda. E como já venci o irídio, o eternizei, colocando a outra ampola de 0,1 grama dele no cubo, que mostra o elemento mais raro e mais resistente à corrosão do universo, mas que não me aguentou. Esse vídeo não seria possível sem a ajuda dos meus inscritos e dos meus colegas, o Nerd da Química e o canal Química Experimental, pela ajuda com os artigos e os procedimentos. Caso queiram ajudar para o próximo projeto, que precisa de um forno de fusão, é só enviar um Pix para o meu e-mail, que as pessoas serão marcadas no vídeo. Agora podem comentar qual deve ser o próximo elemento. Gostou? Me segue!